Olá, educadores, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Educando Direito. O tema da nossa live de hoje é como os dados das pesquisas do CETIC.br podem ser usados para prevenir riscos e danos a professores e alunos. Então, eu quero agradecer a você, educador, pelo seu tempo aqui. Eu sei, né, o quanto sua agenda é corrida, e nós, do Instituto Educando Direitos, temos essa missão de trazer informação útil para vocês, para as escolas, né, educadores, gestores escolares, e com essa live de hoje, a nossa pretensão é justamente essa, te ajudar, e trazer dados que vão te auxiliar no dia a dia. E para apresentar esses dados, para mostrar quem é fonte, assim, de referência confiável para essas ações que poderão te ajudar no dia a dia. Eu estou aqui recebendo uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu gosto muito. Nós já trabalhamos juntos por muitos anos. Ele sempre foi muito carinhoso comigo, uma pessoa verdadeira e um profissional, gente, sensacional, super gabaritado. E mais do que isso, ele tem uma agenda lotada, então é um privilégio ter ele aqui, ter conseguido um tempinho dele, foi uma gentileza grandiosa dele, né? Separar esse tempinho aqui para mim, educadores que vão estar aqui hoje. E eu estou falando de quem? Do Alexandre Barbosa. O Alexandre, ele é gerente do CETIC.br, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. É um centro de categoria 2 da Unesco, um departamento do NIC-BR, Núcleo de Informação e Coordenação do .br, e lá o Alexandre coordena os projetos de pesquisa para produção de dados estatísticos relacionados às TICs para o monitoramento de políticas públicas. E eu poderia ficar aqui a live inteira só falando do currículo do Alexandre, porque é gigante, gente, é muito grande, é muita qualificação. Mas eu vou parar por aqui, Alexandre, para eu te dar a palavra, porque é uma honra te receber. Eu fico muito feliz de trazer você aqui e mais, assim, do quanto o que a gente vai apresentar aqui hoje vai ser útil para esses nossos educadores, para as escolas. Muitas delas podem ser que ainda não conheçam ou não saibam até dos detalhes das pesquisas. Então, assim, nosso objetivo hoje dessa conversa aqui é ajudar as nossas escolas, os nossos gestores, os nossos educadores. Então, a palavra é sua, fique à vontade aí, se quiser complementar ali o seu currículo. Estou super à disposição aí para te dar esse tempo para você falar e se apresentar. Muito obrigado, Kelly. O prazer e o privilégio é todo meu poder ajudar os atores, né, do sistema escolar. É fundamental mesmo. E eu admiro muito o trabalho que você vem fazendo nos últimos anos. Você que também é uma especialista dos nossos projetos, né? Não só na área da educação, mas também da proteção das crianças no ambiente online, né? Nós temos duas pesquisas que elas se dialogam muito. Uma é a TIC Educação, que a Kelly já mencionou, e a outra é a Kids Online. E a Kelly, desde o início da primeira edição, que já tem mais de 12 anos, atua muito do nosso lado. Então, assim, parabéns pelo trabalho que você realiza, é fundamental. E o CETIC, como você já mencionou, né, é um centro de estudos e de pesquisas ligado ao NIC-BR, e nós começamos a trabalhar produzindo dados estatísticos para políticas públicas, né? E a demanda vem dos ministérios. Por exemplo, a TIC Educação é uma pesquisa que ela surgiu de uma demanda do próprio Ministério da Educação para entender o nível de adoção das tecnologias, né, como uma ferramenta pedagógica a ser adotada pelos professores e alunos, coordenadores pedagógicos, de forma que nós iniciamos esse trabalho de produção de dados em 2005. Em 2012, o CETIC, como a Kelly também já mencionou, ele foi aprovado pelos Estados-membros da Unesco como um centro de categoria 2 para a América Latina e para os países de língua portuguesa na África. De modo que é um privilégio estar aqui hoje falando um pouco das nossas pesquisas e como que elas podem ser, de fato, uma fonte de dados relevantes para os professores, coordenadores pedagógicos, né? Eu acho que um pouco é isso, Kelly, mas eu queria muito te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você hoje e também dar os parabéns pelo trabalho que você tem feito nos últimos anos. Ale, obrigada pela gentileza, realmente, assim, é muito importante ter você aqui,
e ter trabalhado tanto tempo com você, né? Aprendi muito. E realmente esse encontro nosso aqui vai ser muito relevante. E vamos começar, então, falando justamente isso, das pesquisas, mas antes de falarmos dos dados, né, propriamente dito, do que as últimas pesquisas têm apontado para a área da educação, eu queria te fazer uma pergunta inaugural aí, para que os educadores entendam exatamente como os dados do CETIC podem ser usados, Ale, para prevenir riscos e danos a professores e alunos, porque o nosso foco aqui no Instituto Educando Direito é esse. O educador, né, saber como indicar essa proteção, né, nas escolas para professores e para alunos e poder apoiá-los. Então, como essas pesquisas podem prevenir riscos e danos a professores e alunos, e mais do que isso, como esses dados podem ajudar positivamente as escolas e os professores, porque a gente sabe que não tem só, né, o lado negativo, tem muitas oportunidades, muitas coisas positivas. Então, fala para a gente, Ale, como os dados ajudam aí? Uhum. Essa pergunta é muito importante, Kelly, porque é válido ressaltar que essa pesquisa, ela produz dados que são comparáveis internacionalmente, e ela surge de alguns marcos conceituais internacionais, né? Então, as pesquisas que a gente realiza, elas estão inspiradas em marcos metodológicos e conceituais internacionais, e, além disso, para trazer para a realidade do Brasil, nós temos grupos de especialistas que nos ajudam a definir o que medir e como, sobretudo, como analisar esses dados, né? Para entender os impactos no sistema educacional, enfim. E esses dados, é muito importante ressaltar que não são estatísticas só assim, proporção dos professores que utilizam plataformas digitais, proporção das escolas que têm tal ou tal tecnologia, é muito mais do que isso. Porque são dados que são desagregáveis por diferentes variáveis. No caso de professores, alunos, coordenadores e diretores, por variáveis sociodemográficas. Então, a gente tem dados, se aquele dado, aquela estatística está falando sobre alunos de que série, se é de capital, de interior, se é de escola pública, de escola privada, qual o ano, né? A proporção desses dados para meninos, para meninas, habilidades digitais, e particularmente no tema que a gente está falando hoje, dos riscos e da proteção, entender como que as crianças estão, de fato, desenvolvendo habilidades digitais para ter um pensamento crítico, para saber se uma informação é verdadeira ou não, isso é fundamental. Então, a pesquisa, ela te dá um overview sobre a infraestrutura tecnológica que existe nas escolas, e quando a gente está falando de infraestrutura tecnológica, não é só a banda larga que chega, né? Também, é claro, para uma escola estar conectada e usando as tecnologias, ela tem que estar conectada. Mas é também, por exemplo, quais são os dispositivos que são utilizados para acessar conteúdos digitais e educacionais, se tem Wi-Fi, quais são os recursos, se tem uma plataforma digital de ensino-aprendizagem, qual é essa plataforma, que atividades são desenvolvidas com os alunos. Então, tudo isso é uma informação fundamental para que o professor possa também definir as suas estratégias, nos seus planos de aulas, como que ele vai utilizar essa tecnologia e se vai utilizar, né? Então, isso é algo que a pesquisa ela traz muito fortemente. E nos últimos anos, acho que todos nós estamos vivendo um momento assim de grande preocupação, né? Com a inteligência artificial. Mesmo o simples fato de usar o celular na escola, isso já é fonte de uma grande preocupação, como você sabe, né? Não só no Brasil, mas também em vários países do mundo, inclusive países que foram líderes na adoção da tecnologia como um elemento pedagógico, né? Para melhorar o desempenho do ensino-aprendizagem, estão hoje questionando isto, né? Então, por exemplo, a proibição do uso de celular nas escolas é algo que a gente já vê em vários países desenvolvidos, né? Que a gente chama do norte global.
Então, eu acho que, nesse sentido, as diversas dimensões da pesquisa têm uma dimensão fundamental, por exemplo, formação de professor. Quão bem formados estão os professores para o uso dessas tecnologias, né? Excelente. Então, isso, assim, eu acredito que, do ponto de vista da gestão escolar, tem um número de indicadores, de dados, que são fundamentais para o próprio gestor escolar fazer uma reflexão sobre o que ele está fazendo na escola, em termos de adoção de tecnologia, do ponto de vista do professor também, né? Como que ele está sendo treinado e se capacitado para isso, e do ponto de vista dos alunos, como é que eles estão adotando, quais são os riscos que eles enfrentam, que tipo de auxílio eles têm dos seus pares, dos próprios alunos, como também dos próprios professores, de forma que eu diria que assim, a pesquisa ela é fonte muito importante de dados para uma reflexão crítica dos atores do sistema escolar, sobretudo coordenadores pedagógicos, professores e diretores. Nossa, excelente, Alexandre, porque isso que você traz é fundamental para que as pesquisas, para que a gente não só, né, leve conhecimento das pesquisas para quem ainda não conhece, mas eu não tenho dúvidas, né, que muitas escolas do Brasil inteiro, né, já bebem dessa fonte, mas o quanto ela pode ajudar, por exemplo, numa capacitação para não utilizar recursos, né, inadequadamente, o quanto ela pode ajudar, inclusive, na instrução de alunos, né, o quanto os gestores, né, diretores, donos de escolas também podem se valer disso, e como você bem observou, não é só para a escola privada, né, a escola pública, e levando em consideração ali as diversas regiões do país, que isso muda muito, né, tem peculiaridades muito grandes, então foi muito isso para a gente. Mas agora eu vou entrar um pouquinho nos dados, já que você já falou um pouquinho disso. E levando assim em consideração que hoje a gente está falando para gestores escolares, para professores, e o nosso objetivo é levar essas informações úteis a eles, né? Tem um ponto aqui, Alexandre, que me chama muito a atenção, até em decorrência desse meu contato com as escolas, né, dessa minha participação dentro das escolas, que é o uso dos celulares, né, considerando que muitos alunos hoje, eles já possuem os próprios celulares, desde pequeno, inclusive a gente sabe disso, e que eles levam isso para a escola. Algumas instituições escolares permitem esse uso a partir de determinada idade, outras proíbem, inclusive esse está sendo um debate bastante assíduo nas escolas hoje, se as regras feitas no passado devem prevalecer, se deve mudar a regra, a partir de que idade permitir, ou se proibir para todos, né, da educação infantil até o ensino médio. Então, as escolas estão realmente debatendo isso. E não podemos deixar de considerar também que essa é uma discussão no mundo inteiro, está acontecendo no mundo inteiro, como você bem apontou. E aqui no Brasil, a gente já tem algumas leis municipais que proíbem o uso dos celulares nas escolas. No começo, né, nós tínhamos algumas diretrizes relacionadas à proibição, com a permissão para fins apenas pedagógicos. Nós tivemos uma lei municipal no Rio de Janeiro que proibiu o uso dos celulares nas escolas. Nós temos um projeto de lei em São Paulo que, né, sugere aí essa proibição, e temos outras leis também, né, municipais já aprovadas em outros municípios do Brasil. Então, é um momento de muito debate. E nós aqui do Instituto Educando Direito, tanto eu quanto a Alessandra Borelli, que somos fundadores aqui, a gente acompanha bastante essa questão de uso dos celulares na escola, mas, Alexandre, num outro aspecto, que é relacionado ao quanto esse uso sem instrução, sem regras, pode causar danos a alunos e professores. Vou te dar alguns exemplos aqui, né? Já pegamos casos, já acompanhamos casos de alunos filmando e fotografando professores e até alunos, e usando essas imagens indevidamente, já até em banheiro da escola, filmando a intimidade de outros alunos e divulgando como se fosse uma brincadeira. Também tivemos casos que são levados, inclusive, para o judiciário, de imagens inapropriadas, que são ali capturadas, né, na escola e compartilhadas em grupos de WhatsApp, ofensas e xingamentos decorrentes dessas imagens, inclusive
questões até de cunho racista, em que os alunos vão lá e comentam, né, fazem seus comentários em grupos de WhatsApp, e agora uma questão recente que tem acontecido é a captura de imagens, né, pelos alunos, através de seus celulares, em que eles pegam essas imagens e eles alteram elas por meio de aplicativos de inteligência artificial para criar nudes das amiguinhas da escola e compartilhar. Então, a gente está vendo aí que esse uso dos celulares nas escolas, além do que vem sendo dito, né, pelas pesquisas recentes, que causa distração, que tem um impacto acadêmico ali na vida desses alunos, que pode ali, né, trazer prejuízos de saúde mental devido ao consumo de conteúdos, devido ao tempo de tela, e essas questões que eu estou trazendo aqui, que é do mau uso, né, em que crianças e adolescentes estão com uma ferramenta potente, muitas vezes sem instrução, sem acompanhamento, por aquele impulso, acabam usando indevidamente. Mas, aqui, quando eu faço essa ponderação, a gente percebe aí riscos, prejuízos e danos que podem surgir devido à permissão de uso de celulares nas escolas. Mas a gente não pode deixar de considerar que nós temos uma diversidade socioeconômica no país, Exato. que muitas escolas, o acesso à internet é muito restrito, né? Os dados da pesquisa mostram muito isso, e que essa proibição, essa permissão, ela tem que ser muito bem pensada, né? Não é algo que realmente vai solucionar todas as escolas se todas tomarem uma decisão única, né? Então, Alexandre, a minha pergunta para você é como esta questão da permissão dos celulares está nas escolas, o que a pesquisa traz, está aumentando a proibição, está diminuindo ao longo dos anos, e, considerando a disparidade socioeconômica do nosso país, a proibição seria realmente uma adoção, uma medida benéfica para todos? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Você podia escolher uma pergunta mais fácil, né? Essa pergunta é complexa. Não, aqui a gente pega na ferida. Porque essa questão, ela é muito controversa. Não tem uma regra, mesmo nos países desenvolvidos, não tem uma convergência de opinião que fala, olha, deve proibir integralmente ou deve permitir. Mas você tocou num ponto muito importante sobre a questão das habilidades para o uso, né? Porque antes de falar das escolas e dos alunos, eu vou te dar um dado da população brasileira, né? Que temos aí 58% da população brasileira usa exclusivamente o acesso à internet pelo telefone celular. Enquanto a classe A e B, você tem múltiplos dispositivos, a criança da classe A e B, ela tem um notebook, tem um tablet, tem o celular, então ela navega em diferentes dispositivos. Mas na classe D e E, e C também, preponderantemente, só tem o celular. Isso é um problema muito sério, porque dificulta as habilidades, o desenvolvimento de habilidades digitais. Por exemplo, a habilidade do pensamento crítico. Então, isso é um problema. Claro que isso representativo, ela é feita em território nacional, a partir do censo escolar do INEP, que também é uma instituição parceira, nos ajuda a definir as medições. De forma que quando a gente fala que 56% das escolas municipais de ensino básico têm Wi-Fi, elas têm Wi-Fi na escola, mas é restrito para o uso de professores, coordenadores, não tem acesso ao aluno, para o aluno. E isso é um dado representativo das escolas municipais, ou quando está falando das escolas estaduais, que a restrição ainda é maior. E o que a pesquisa mostra é que nas escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, e tem uma tendência de aumento dessa restrição. Ou seja, nos últimos 3 anos, por exemplo, a gente observa uma tendência de aumento da restrição, da proibição. Não exatamente do aparelho, mas de conectar a internet pelo Wi-Fi da escola.
como você mencionou, né, no Rio de Janeiro, a gente tem alguns municípios que tem uma lei municipal que proíbe o uso do celular para qualquer coisa, para fazer uma chamada, para mandar um texto, mandar um WhatsApp. Eu estou falando aqui do uso do Wi-Fi da escola, que é como o aluno normalmente, até porque também parte das classes menos economicamente favorecidas, elas Sim, usam o Wi-Fi público, ou da escola, ou da praça, ou sim. enfim, onde ela está, na casa do amigo, porque não tem planos de dados, né? Ou tem um plano pré-pago que vence em 15 dias, ou em 2 semanas já acabou a internet do cidadão. Então, assim, a proibição do Wi-Fi, existe uma tendência captada pela pesquisa que está aumentando. Mas, se o aluno tem, eventualmente, a escola não está proibindo que ele leve o celular para a escola, mas ele não vai usar o Wi-Fi da escola. Então, assim, isso é algo muito complexo, e eu acho que a solução, eu acho que para qualquer problema que a gente tem social, a solução é a educação, né? A educação do professor, para que ele saiba, de fato, usar uma ferramenta nova, né? Com o intuito pedagógico, e a educação do aluno também. Então, a gente está falando de uma cultura, ela se desenvolve a partir de hábitos e do entendimento, né, daquele instrumento que a gente está usando, daquela tecnologia que a gente está usando. E isso a gente tem um problema sério ainda, né? Não só no Brasil, mas em vários países, que é uma capacitação plena dos professores para o uso desses recursos. Mas, assim, eu diria que os artigos que a gente lê e até publica nas pesquisas, porque a pesquisa, além dos dados, também tem artigos de especialistas, e a gente sempre busca trazer autores nacionais e internacionais, de governo, da academia, para discutir Uhum. para debater esse tema. Eu diria que a tendência é de um viés mais restritivo do uso, né? Então, e no Brasil, a gente ainda tem um problema de infraestrutura de plataformas dedicadas ao ensino-aprendizagem, né? Então, a gente tem o Google Escolar e outras plataformas que as escolas estão utilizando, que não são necessariamente, talvez, adequados para a nossa realidade, não tem normalmente uma transparência sobre o uso de dados, privacidade. Então, isso são problemas que a gente tem que enfrentar ainda, né? Porque as plataformas dedicadas, que são desenvolvidas com intuito pedagógico, ainda são pequenos, né? Esse Google Sala de Aula, por exemplo, no Brasil, é a plataforma mais utilizada. Mas, Uhum. possivelmente, tanto o diretor, quanto o coordenador pedagógico, ou mesmo o professor, não sabe exatamente quais são os termos de uso dessa plataforma, né? Que, em muitos casos, ela é oferecida de forma gratuita. E, então tá ótimo, nós vamos ter e-mail, vai ter conteúdos, mas e o que está por detrás disso, né? Uhum. Nossa, ótimo, Alexandre, porque você focou em vários pontos aqui que são muito úteis para as escolas, né? Falando um pouquinho do uso dos celulares, agora nós estamos mesmo num momento de muita reflexão, e eu acho que isso é valiosíssimo, porque a gente veio, né, de um momento em que nós aplicamos ali, adotamos ferramentas tecnológicas em casa e nas escolas sem muita reflexão, e agora a gente está refletindo. E o que estamos ponderando aqui é que nem sempre a proibição é o caminho. Claro que a gente tem que olhar as idades, né, tem que olhar as finalidades de uso, porque sim, causa distração, a gente não tem dúvida, até nós adultos Sim. nos distraímos com o uso do celular, imagina uma criança dentro de uma sala de aula, se tiver o acesso livre, ela vai se distrair, porque tem notificações, joguinhos, tem uma série de coisas. Mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando justamente de olhar o quanto aquilo pode ser benéfico, em que momento, para qual idade, e os dados da pesquisa mostram muito isso, apontam muito isso, e isso é sensacional, porque dá diretrizes ali para os gestores escolares, né, para os dirigentes ali, para quem toma decisão nas escolas públicas, para que sejam decisões
que também não venham no sentido oposto ao que fizemos, né? Adotamos as ferramentas tecnológicas porque todo mundo estava adotando e agora vamos proibir porque todo mundo está proibindo. Não é Exato. isso, é a conscientização. E você trouxe um ponto relevantíssimo também, que é a educação. Não adianta nem a gente permitir, nem proibir, se a gente não focar em educação. E aqui, além no Educando Direito, a gente fala muito do seguinte: professor não nasceu sabendo, precisa ser capacitado. Exato. Então, nosso foco é justamente apoiar esse educador, trazer a capacitação, trazer a instrução, apoiar ele na tomada de decisão. Por quê? Porque eles precisam ser capacitados. Precisa ter investimento focado, né, naquela comunidade escolar. Então, você trouxe pontos importantíssimos e já antecipou uma questão que eu ia trazer aqui, que é sobre plataformas educacionais, que você bem falou que, assim como o uso dos celulares, muitas escolas acabaram adotando plataformas educacionais porque era gratuito, porque todo mundo estava adotando, e realmente, assim, tem informações que não chegam para as escolas. A gente sabe hoje da demanda das escolas, tudo que eles têm que cumprir, né, em termos de legislação, de educação, todo o objetivo que eles têm que atender em relação aos alunos, às famílias, e acabaram ali adotando plataformas educacionais, muitas vezes olhando para os benefícios, né, de auxiliar na melhoria da qualidade do ensino, de otimizar a gestão escolar, de aumentar o engajamento do aluno, porque tem que, né, hoje tem que pensar nisso, sim, mas sem observar que muitas plataformas educacionais, em seus termos de uso, ou às vezes nem são tão claras nos termos de uso, elas trazem ali questões que ferem direitos dos alunos e dos próprios educadores. E isso me chama muito a atenção, porque quando a gente, né, leva conteúdos de capacitação para gestores escolares e para professores, Alexandre, é para conscientizar que qualquer ferramenta adotada dentro da escola, ela tem que ser bem pensada, bem escolhida. Então, Ale, só complementando aqui, fala para a gente, como que está a adoção aí de plataformas educacionais nas escolas? Eles estão usando? Você já antecipou para a gente qual é a mais adotada, mas como está isso? Realmente as escolas estão adotando essas plataformas educacionais? Muito bom, Kelly. Deixa eu só voltar. Você falou uma coisa também que eu queria só reforçar, a questão da educação, à vontade. do professor, porque a gente acompanha esse tema desde a primeira versão do Proinfo, né, do MEC. E se você pensar quantos milhares de professores já foram treinados nas tecnologias digitais, mas imagina que nesses últimos 20 anos, tantas políticas públicas tiveram esse foco de formação de professores, mas a gente está, por exemplo, agora, 2 anos atrás, os modelos de grandes linguagens, né, em inglês chamado de LLM, como o ChatGPT, é uma coisa nova. Quer dizer, o professor que foi treinado, recebeu um curso de tecnologia na educação há 15, 20 anos atrás, ele tem que ser reciclado. É uma educação contínua, porque a tecnologia, ela, de fato, ela é uma grande aliada, inclusive da educação. Na medicina, em várias áreas, ela é uma grande aliada, mas tem que ter um conhecimento muito específico para saber como adotá-la. E não só a educação, mas como a educação continuada é fundamental. Bom, vamos falar um pouco dessas plataformas. Uma das dimensões que a pesquisa trata é justamente a adoção de plataformas educacionais. E nós temos aí um crescimento nos últimos anos, e se você pegar as escolas de área urbana, por exemplo, aproximadamente 70%, 73% usam algum tipo de plataforma, que pode ser desde uma plataforma Moodle, que é mais voltada e pode ser mais customizada, com funcionalidades mais adequadas para uso pedagógico e também de gestão escolar. Você tem Zoom, você tem o Teams, e como eu mencionei, o Google Sala de Aula é, de fato, o mais utilizado, sobretudo nas escolas estaduais de ensino médio, né? Ou plataformas que são desenvolvidas de forma proprietária, mas o grande problema aqui é como que o aluno acessa essa plataforma. Se, por um lado, eu já tinha dito, né,
que a maior parte dos alunos e da população como um todo, de classes menos favorecidas, só usam pelo celular, nós temos um grande problema, porque as funcionalidades o celular é um excelente dispositivo para acessar a internet, para fazer algumas coisas. Que coisas? Sobretudo atividades de comunicação, né? E-mail, WhatsApp, mensageria de uma forma geral e joguinhos, né? Sim, sim. Mas para você criar um conteúdo, para você fazer uma redação, por exemplo. Exatamente, fazer uma redação, não dá para você fazer isso no celular. Então, embora muitas escolas tenham boas plataformas, mas se o aluno está acessando essa plataforma na própria escola ou fora da escola, que é ainda mais complicado, se ele está usando isso no celular, é muito complicado. Então, nós temos hoje, a gente está trabalhando com um conceito, que é um conceito internacional de conectividade, que chama conectividade significativa, que não basta ter conexão à internet. Ela tem que ser de alta qualidade, ela tem que ser, não pode ter limite de uso, tem que ter uma boa qualidade, velocidade, etc. Mas esse conceito vai para além de ter ou não o acesso. Ele trata de habilidades digitais, do uso seguro da internet, né? Então, isso é fundamental. Então, hoje, se você pega a população brasileira ou das escolas, né, a maior parte delas estão conectadas de alguma forma. Muito embora essa conexão, ela, em geral, ela fica mais restrita à gestão escolar. Né? E mesmo voltando à questão das plataformas, elas são usadas preponderantemente para a gestão escolar, diário de classe, enfim, controle de frequência, né? Controle dos conteúdos. Mas eu diria que temos um longo caminho a percorrer no sentido de ter plataformas com a transparência suficiente do que a plataforma está fazendo com os dados de alunos, né? A questão de os termos de uso, privacidade, proteção dos dados pessoais. E isso é um campo que eu acho que você vem atuando muito nisso, né? No uso seguro da internet. Professores e coordenadores, diretores, eles têm que ter essa visão muito clara. Eu estou adotando uma plataforma digital na minha escola, o que ela faz com os meus dados? Né? Então, isso é um ponto muito crítico, que, em geral, eu diria que o desafio é muito grande no aumento da consciência desses atores do sistema escolar, entender exatamente o que eles estão usando, né? Que tipo de dado você está colocando ali, como que eles... E muitas vezes você falou aí de imagens de alunos e tudo, que, enfim, a gente sabe o que pode acontecer, né? E também o uso de rede social, porque as escolas, elas têm uma presença nas redes sociais, né? Mas muitas vezes sem o devido cuidado desses termos de uso, né? E aí eu vou entrar, então eu queria aproveitar agora e entrar nesse ponto das redes sociais, porque a gente falou das plataformas, que você trouxe um ponto relevantíssimo aqui e mostra o quanto os dados ali são importantes para as escolas. Olha quanta coisa útil a gente falou aqui para os gestores escolares, né? Então, isso é fundamental. Mas agora, então, eu vou me aprofundar mais ainda. Agora a gente vai falar de redes sociais. Porque o resultado da última pesquisa, um dado me chamou muito a atenção. E eu quero falar assim, quero aproveitar esse momento nosso para a gente abordar essa minha preocupação. O uso das redes sociais pelas escolas e a divulgação, né, de imagem de alunos nessas redes sociais pelas escolas tem acontecido. E eu estou trazendo isso, Ale, por quê? Porque a imagem de crianças e adolescentes só pode ser utilizada mediante autorização expressa dos pais ou responsáveis. E, além disso, né, a imagem desses jovens nunca deve ser utilizada de forma a causar exposição indevida, constrangimento, quebra de segurança, porque, né, expor a imagem de alguém com uniforme escolar pode quebrar, né, a segurança, pode colocar em risco a segurança desse aluno, pode ser usada para exploração comercial indevida, sem autorização dos pais. E aí o que me preocupa é que, na maioria das vezes, né, as escolas têm um contrato de prestação de serviços educacionais, especialmente as escolas
privadas, mas tem também escolas públicas que adotam, né, esses contratos, esses termos, e há uma cláusula ali genérica afirmando que os pais autorizam o uso da imagem, né, dos alunos pela escola. No entanto, né, a gente bem sabe que às vezes o pai não lê, ele vai lá e só assina esse contrato, né, ele não vai ler todo aquele contrato, porque muitas vezes até a redação é difícil, ele não vai entender, e ele acaba aceitando ali, ou muitas vezes ele até questiona e é colocado como uma cláusula obrigatória, o que está totalmente errado, porque infringe a nossa legislação vigente. Ninguém, né, é obrigado a autorizar o uso da sua imagem, muito menos de uma criança e de um adolescente, né? Então, essa autorização é muito importante e mais do que isso, o que a gente vê acontecendo é que, às vezes, os professores capturam essas imagens por falta de conhecimento, publicam nas suas redes privadas essas imagens de alunos dentro das escolas, achando que aquela cláusula que está no contrato da escola também o autoriza. Isso não é verdade, porque os professores não podem publicar fotos de alunos em suas redes privadas. Uma outra questão importante aqui, né, e até um alerta, né, para as escolas, é que, além de tudo isso, né, além de todo esse cuidado aí, né, com o que publicam, é ter políticas claras. A escola precisa ter regras específicas sobre que fotos coletar, quem vai coletar, onde armazenar, o que vai publicar, quais autorizações precisam, isso é fundamental, Alexandre, assim, em termos jurídicos, isso é essencial. E os dados da pesquisa, Lê, mostraram algo, assim, relevantíssimo, e é isso que eu quero agora trazer aqui. Por quê? Porque essas escolas, quanto mais inseridas em redes sociais, e a depender do uso que elas fazem, elas podem estar querido o direito desses alunos. Então, minha pergunta é a seguinte, Ale, desculpa, queria que você trouxesse esse dado aí dessa última pesquisa para a gente, da TIC Educação, o que é sobre o uso de redes sociais pelas escolas e a divulgação de imagem de alunos. Você pode trazer para a gente? Claro. E Kelly, eu não sei se a conexão está cortando um pouco, não. Tá Para boa? mim, não. Para você, Tá. tá? Para Então, mim, tá ok. tá ótimo. Esse dado, a pesquisa, ela mostra duas coisas interessantes. Uma para o lado positivo, outra para o lado negativo Tá. do uso de redes sociais. A rede social, a maior parte das escolas, elas estão, de alguma forma, presentes em alguma rede social, das mais diversas naturezas. Não precisa de citar o nome das redes, mas algo preocupante é que está aumentando nos 3 últimos anos o número de escolas de ensino fundamental e médio que estão divulgando atividades e trabalhos realizados pelos alunos e também divulgando fotos e vídeos. E entra aí nessa questão, porque aparece o rosto da criança, o uniforme, e aí você não tem nenhuma privacidade, porque dependendo de que cidade possivelmente pode ter só uma escola de ensino fundamental, ou, enfim, com aquele uniforme. Então, isso está aumentando, isso é muito preocupante, que é um uso, eu diria, sem muito critério e sem observar questões legais vigentes hoje no Brasil. Como você mesmo disse, você conhece muito bem o arcabouço jurídico, né, inserido nesse contexto de dados pessoais e sobretudo, dados de crianças, né, que tem, inclusive, uma regulação específica, né, para cuidar de crianças e adolescentes, a ECA. Então, isso é muito preocupante. Nós chegamos em 2020, nós tínhamos 59% das escolas de ensino fundamental e médio que divulgavam atividades e trabalhos de alunos, e 62%, aliás, 51% divulgava fotos e vídeos. Nós passamos em 2023, que é o dado mais recente, né, do ano passado, para 67% das escolas divulgando atividades e trabalhos realizados pelos alunos e 63% divulgando fotos e vídeos. Isso é muito preocupante. Saiu de 51 para 63. Um crescimento de 12 pontos percentuais é muita coisa. É muita coisa.
E agora, outro ponto que a gente observa também é a queda das escolas que oferecem aulas em vídeo para os alunos. Isso caiu de 56% em 2020 para 36% em 2023. Até porque eu acho que em 2020 a gente estava ainda no processo da pandemia, né? Então, isso implica que existe mais uma questão presencial do que virtual, né? Mas, sem dúvida, isso é bastante preocupante. Alexandre, e assim, um dos fatores que preocupam bastante é essa exposição de crianças e adolescentes, né? Eles são seres em desenvolvimento, tem todo um arcabouço de proteção e não é à toa. Então, assim, muita gente fala também, né, da questão da exposição que os pais fazem dos seus filhos online e o quanto isso coloca em risco essas crianças e adolescentes em vários aspectos, de segurança, até pode causar constrangimento, como em alguns casos que eu acompanho, né, de pais que postam fotos de filhos e causam constrangimento, depois eles são motivo de chacota pelos amigos, mas a escola também tem que observar isso, porque essa exposição pode quebrar a segurança, pode causar constrangimento também. Então, quando a gente atua nas escolas, a gente sempre leva muito esse ponto, né, da autorização dos pais, de ter regras para essa divulgação e também do, né, aval ali, do consentimento da própria criança ou do adolescente quando tem idade para decidir. Exato. Sem falar que hoje a gente publica fotos de uma criança de 3, 4, 5 anos, que é engraçadinho, todo mundo gosta, aquilo viraliza, e a gente esquece que essa criança vai virar um adulto. E será que ela vai querer... será que ela vai gostar de saber que quando ela tinha 5, 6 anos, os pais divulgaram isso, a escola, enfim. Então, isso é um problema que volta à origem da nossa conversa, a educação de professores, né, de docentes, de educadores e de pais. Então, isso é um ponto que é isso que vai formar uma nova cultura, né? E a gente está com um desafio muito grande pela frente em nos posicionarmos enquanto educadores frente a essas novas tecnologias, né? E inteligência artificial, por exemplo, é um grande problema. Quer dizer, deixa eu refazer. Não é que seja um grande problema, pode ser uma grande solução também, né? Mas é preciso conhecer, né? É preciso debater, né? E debater não só no ambiente da escola, mas num ambiente mais aberto, com a sociedade, com entidades da sociedade civil, com o próprio governo, né? Porque ninguém tem a resposta verdadeira, né, e única. Exato, tem que ser muito bem analisado, né? E os dados ajudam muito isso, né, Ale? Porque tudo que a gente falou aqui, toda a nossa conversa foi baseada nos dados da TIC Educação. Então, olha quanta reflexão esses dados podem trazer para os gestores escolares, né? Para as políticas públicas, quanta coisa, né? Então, por isso que é tão relevante trazer você aqui hoje, mostrar o que o CETIC faz, esses dados. E aí, Ale, a gente está agora caminhando para o final. Infelizmente, assim, gostaria de ficar com você um tempão, mas eu sei que o tempo é curto, a gente já se aprofundou aqui, e a ideia era apresentar, trazer um pouquinho de dados, mas para, né, aguçar ali, né, para motivar os nossos gestores escolares e professores a buscarem mais, né, o CETIC e os dados que vocês produzem. Então, a gente vai caminhando para o fim aqui, eu queria, Ale, que você dissesse aqui para os nossos educadores e gestores escolares que estão, né, que vão nos assistir, que vão, né, se interessar aqui por tudo que a gente falou, quais são as pesquisas, né, a gente voltar a falar um pouquinho das pesquisas que o CETIC produz, e onde esses educadores podem encontrar esses dados que a gente falou aqui e muitos outros, porque, gente, a gente falou aqui uma sementinha mesmo, né, bem pouquinho, mas tem muita coisa ali. Onde que eles podem encontrar? Vamos deixar aqui as referências para que eles realmente, né, consigam chegar até os dados do CETIC. Então, Kelly, todas as pesquisas que nós realizamos, e sobretudo essas que nós mencionamos, elas são pesquisas anuais, né? E são pesquisas muito sérias,
e que são apoiadas pelo governo, pelo próprio IBGE, que trabalha com a gente, IPEA, MEC, INEP, etc. E um grupo grande de especialistas que vem da academia, do setor privado, da sociedade civil. Todas elas são gratuitas para a sociedade brasileira, né? É um produto do NIC-BR. Em contrapartida, aqueles que optam pelo uso do .br estão no site. Todos os anos, a série histórica, vocês conseguem fazer o download. E na pesquisa, além dos dados estatísticos, tem a análise desses dados, uma reflexão cruzando com políticas públicas, com ações de governo e com questões sociais, né? Que impactam o uso dessa tecnologia. Tem 3 pesquisas que eu recomendo fortemente a leitura. A TIC Educação, naturalmente, né? Cujo público são vocês, educadores e professores e alunos. A TIC Kids Online, que é uma pesquisa que dialoga muito fortemente com a TIC Educação, ela é fundamental, e essa pesquisa Kelly tem uma participação muito especial e muito dedicada nesse assunto. E tem uma terceira, que é a TIC Domicílios, que ela vê a população geral, né? De qualquer cidadão acima de 10 anos ou mais. E nesse particular sentido... Ale, nós travamos aqui. O meu acesso à internet é o seu. Bem agora no finalzinho, travou. Meu acesso tá ok. Vamos ver se o Alexandre volta. Espero que ele não esteja falando. Lê, cortou aqui para mim. Tivemos uma pequena falha. Mas eu Interrupção. estava Você consegue dizendo... voltar para a gente? Então, a terceira pesquisa que eu acho que é fundamental é a TIC Domicílios, porque ela investiga a população geral, né? Acima de 10 anos ou mais, sem limite de idade, e a gente vê exatamente a situação do país, né? Como que cidadãos e cidadãs estão usando a internet, quais são as dificuldades, quais são as barreiras para um uso proficiente dessa tecnologia, né? Quais são as habilidades, e a gente vai ver que tem uma carência muito grande de habilidades digitais, pensamento crítico, né? Então, e além disto, tem outras pesquisas na área de cultura, de governo eletrônico, na área de saúde. Na área de saúde é bastante importante também, né? Empresas, enfim. Provedores, então, né? Provedores, cultura, são aquelas áreas para o desenvolvimento sustentável, né? Da Agenda 2030. Isso. Acho que é isso, Kelly. E onde eles podem encontrar, Lê? Qual que é o site que eles podem ir lá e consultar todas essas pesquisas? O site é o www.cetic.br. Lá vocês vão encontrar todos os dados e análises e artigos. Né? É uma fonte, é um repositório de dados e de conhecimentos fundamental na área da educação. Exato. É isso, Alexandre, chegamos ao final. Foi uma conversa riquíssima, não tenho dúvida que vai levar, né, muita informação e debate para os nossos educadores, para os gestores escolares. Eu quero agradecer, né, quem nos assistiu, quem vai nos assistir, porque nosso objetivo aqui é justamente, né, dar esses referenciais de informações úteis e confiáveis. E quero te agradecer muito, Ale, pelo seu tempo. Eu sei que é corrido. Imagina, é um tanta prazer, coisa aí na sua agenda, tanto trabalho. Então, te agradeço muito, né, por dedicar esse tempo a nos trazer informações tão úteis e, né, como amiga, quero te agradecer de coração aí por muito obrigado. Estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa. Um grande abraço a você e a todos que nos estão nos ouvindo. Obrigada, Lê. Tchau, tchau.